Meus amigos e minhas amigas do portal Contra Prosa, prosadores e prosadoras, chegamos aos 3.630 inscritos. Gostaria de agradecer a todos vocês pela colaboração. Estamos perto dos 4.000. Queria continuar com a bondade de vocês, a inteligência de vocês e também a dedicação de vocês a esse canal para a gente chegar logo aos 4.000 inscritos. Mas eu quero chamar a atenção hoje que este vídeo ele é um vídeo didático. E os vídeos didáticos, eles não dão audiência. Eu vou dar um exemplo aqui a vocês, que eu recebi uma imagem de um internauta falando sobre um cara que inventou um helicóptero com motor de Fusca. Eu coloquei o vídeo no ar para levantar a questão, inclusive o título é uma interrogação, e depois fiz um outro vídeo explicando que ali não era um helicóptero, que ali era um autogiro. Deu tempo, inclusive, de eu pesquisar, procurei saber com as pessoas que entendiam, e aí fiz um vídeo explicativo para que as pessoas não fiquem pensando que aquilo ali existe. Então, só que o vídeo acabou viralizando e é o vídeo mais acessado do meu canal. O vídeo que traz a informação correta está lá embaixo, tem poucas visualizações. Portanto, todo vídeo didático ele é para poucos. Não me importo com isso. O YouTube, inclusive, ele tem mandado recomendações para o meu canal, que ele vê que o meu canal é um canal bem arquitetado e tudo, então ele manda para cá muitos avisos pedindo para que eu tente encontrar a fórmula para que os meus vídeos viralizem. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu não quero me aproveitar de uma situação que já existe para, em cima dela, fazer sucesso. Eu quero transformar uma realidade. Minha intenção aqui é transformar uma realidade. E uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos: para aprender tem que ter paciência, muita paciência. E é o que eu vou pedir aos senhores, aos meus queridos telespectadores, os meus queridos leitores, meus queridos ouvintes. Por favor, tenham paciência para o que eu vou dizer agora. Primeira coisa a dizer é o seguinte: eu não alimento erros. Não alimento erros. E vejo que aqui na nossa região, em todas as cidades, é bom que se diga, não é só aqui em Heliópolis, certo? Não é só em Ribeiro do Pombal, não é só em Novo Triunfo, não é só em todas as cidades, todas, tanto dessa parte da Bahia, como da parte de Sergipe, aonde esse canal pode chegar. Todas têm problemas. Problemas que envolvem desde corrupção, certo? Questões, por exemplo, como falta de remédio em farmácia. Questões, por exemplo, como falta de assistência àqueles que precisam se deslocar destas cidades para ir para Salvador, para ir para Aracaju, curar de doenças como câncer, por exemplo. Ou de cuidar de problemas que a rede pública aqui, infelizmente, não oferece. Então, aqui em Heliópolis, estão manipulando isso. Um dia desse, por exemplo, a Nadal me disse que foi negado uma viagem para um determinado paciente e a alegação é que o carro estava completo. Se está completo, paciência. A prefeitura só pode ter aquele, fica para outra época, para outro tempo. Mas não, o carro chegou no local, no destino, faltando ainda 4 pessoas para completar a lotação do veículo. Então, está, sabe, a má vontade, o uso da máquina pública para beneficiar políticos, certo? Estradas aí que estão, como a nossa aí que começou e até agora não terminou ainda, obras que foram prometidas e não cumpridas, situações que envolvem sempre trazer benefícios para a população,
que são prometidos durante a época de eleições e que, infelizmente, são cumpridas em eleições seguintes e as promessas são renovadas para eleições posteriores. E aí vai. Então, minha gente, todo esse problema de corrupção, de falta de iniciativa, de falta de renovação política na nossa região, os políticos estão aí, tem políticos aí há décadas, cometendo os mesmos erros há décadas. E também falta de projetos verdadeiros, projetos que tragam transformação para a cidade, para a região, para o estado da Bahia. Porque não adianta ficar calçando rua somente. O próprio prefeito daqui disse uma vez isso. Não adianta ficar só calçando rua. Há outras coisas a fazer, é verdade. Não adianta ficar fazendo obras se a estrutura mental, social, de visão de mundo da sociedade é a mesma e persiste. Por exemplo, um caso aqui, o caso dos lixões. Isso é lei federal. Já foi adiada 2 vezes a data do prazo final para a resolução do problema dos lixões. Esse lixo acumulado é um problema que, sabe, gera doenças, etc, 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 etc. Mesmo sendo uma lei federal, mesmo tendo recursos para isso, falta iniciativa dos prefeitos da região para tentar, de fato, resolver o problema. A questão, por exemplo, do açude de Heliópolis, né, que se arrasta aí há não sei quanto tempo para dar uma definição àquilo. Hoje é um criadouro de doenças. E aí? Quem vai resolver o problema? Não aparece ninguém, né? A regulação da saúde pública. E aí se arrasta, esse problema vem, ó, entra governo e sai governo e a coisa não sai do lugar. O problema da nossa educação. A baixa educação que temos aqui. Ninguém está se preocupando com isso. Falar nisso, o ano letivo municipal já acabou. Começou depois da rede estadual. A rede estadual ainda está fazendo as provas finais ainda. E tem escola aí que já está fechada. Tem município aqui vizinho, município de Fátima. Alô, Binho. Como pode, Binho? Já não tem mais nada em Fátima. Cícero Dantas, muitas escolas estão fechadas. Os 200 dias letivos foram para o beleléu. Então essas coisas acontecem, e eu vou explicar para vocês hoje, rapidamente aqui, por quê. Eu penso numa frase todo dia que não me sai da cabeça. Ninguém quer parar para pensar. Todo mundo só quer fazer o copia e cola. Ninguém quer ter trabalho, porque pensar, minha gente, pensar dá trabalho. Pensar dá trabalho. E aí eu vejo, vou dar um exemplo aqui a vocês, bem concreto, para vocês entenderem que fase nós estamos vivendo. Imagine vocês que tem ali na calçada uma senhora faminta, com uma criança faminta no colo, pedindo esmola. Vamos mostrar a você o tipo de sociedade que nós temos e os tipos de... Vamos nos comportar como os políticos se comportam hoje. Se passar um de extrema direita, vai chegar e vai dizer, a mulher pede esmola, e ele vai dizer, olha aí, quem mandou você fazer o L? Toma aí para você aprender a votar em comunista. Se passar um de extrema esquerda, vai dizer, aí, quem mandou você votar nos fascistas? Olha aí, aprendeu? E vai embora. Estes vivem, se alimentam do ódio. E passa o ódio até para quem não tem nada a ver com isso. A pobre da mulher ali com aquela criança nem sabe o que é fascismo e nem sabe o que é comunismo. Ela está com fome e doente. Aí vem aqueles que são políticos, uns com boas intenções, outros por oportunismo.
Tem poucos com boas intenções e a maioria esmagadora por oportunismo. Vai lá, tira do bolso um dinheiro e entrega àquela mulher. Certo? Ou aquelas pessoas que não são políticas, nem políticos, passam ali, vê aquela situação, traz uma cesta básica, chega a reclamar para ver se tem um abrigo, alguma coisa. De qualquer forma, ajuda. E aquela ajuda que ela dá, naquele instante ali, coloca sua alma cristã em paz com Deus. O político oportunista vai lá, faz aquilo, tira uma foto e bota lá nas redes sociais. O homem que faz o bem, a mulher que se dedica aos pobres, aquilo ali gera voto. Mas nenhum dos dois, nem os extremistas, nem estes, resolveram o problema. Aí vem o político, que é o considerado bom administrador, e ele vai um pouco mais além. O bom administrador é aquele que vai um pouco além. Ele diz, se eu der ajuda, não vai resolver. Amanhã ela vai estar com fome de novo, vem aqui e continua na calçada. Então o bom administrador pega e sabe que aquilo ali é ruim para a sua cidade e vai então, cria um abrigo e pega estes pobres miseráveis de rua e coloca no abrigo, dá alimentação, tenta recuperá-los, para que eles voltem para a vida novamente. Mas poucos deles, pouquíssimos deles, vão se recuperar. E a miserabilidade é passada de geração a geração. Aí vem o político reformista, aquele que quer transformar a sociedade. Vocês vão procurar por aí, vão encontrar poucos, ou quase nenhum. Se não encontrarem nenhum, não se surpreendam. São poucos os nossos políticos que querem transformar a realidade. E este político quer transformar a realidade. Para explicar esse tipo de político que quer fazer completamente o contrário do que todo mundo está fazendo, ou ir além do que todos fazem. Para entender esse tipo de político, é necessário que vocês leiam a República de Platão. A República de Platão é o mais longo livro de Platão, tem 10 livros dentro dele. Vamos chamar de capítulos, mas na verdade são livros. São 10 livros. E esses livros são dedicados ao personagem principal, que é Sócrates. Sócrates, inclusive, que é uma figura na filosofia, quem estudou filosofia aí sabe. E Sócrates, por exemplo, não gostava da democracia, porque, segundo ele, um sábio tem o mesmo valor, na democracia, um sábio tem o mesmo valor de um ignorante. E Sócrates não aceitava isso. Sócrates queria que fosse criada uma república que os sábios dominassem, que os sábios conseguissem administrar. Seria a palavra é sufocracia, quer dizer, governo dos sábios. E aí, minha gente, mas eu não vou falar de Sócrates, não. Esqueçam, nem vou falar da República. Eu quero falar do livro 7, que é o mito da caverna. Interessante. Rapidamente, vocês entenderem, tem gente aí que não leu, vou só passar rapidamente. Tem pessoas que estão amarradas dentro de uma caverna, todas amarradas de correntes, e atrás deles, eles não sabem, mas atrás deles tem uma fogueira, e pessoas passam de lá para cá nessa fogueira e vão refletindo essas imagens na parede. Em determinada parte do dia, essas imagens vão se refletindo na parede da caverna. Então eles só têm aquilo. Eles não podem nem virar para o lado. A cabeça deles estão direcionadas para aquela parede. E aquelas imagens eles veem todo santo dia. Então eles passam a acreditar exclusivamente que o mundo, a vida deles se resumiu àquilo ali. Aquele mundo de imagens, aquelas sombras,
Aquele é o mundo deles. Aquele é a realidade deles. Só que um deles resolve não aceitar aquilo. E aí começa a forçar, e de tanto forçar, acaba se libertando das correntes. E aí ele vai todo machucado e tudo, fazendo esforço, eles conseguem galgar a caverna, porque ele está vendo uma abertura na caverna que tem uma luz muito forte. E eles seguem para essa luz, segue, até que ele chega na boca, na entrada da caverna. E então ele vê o mundo aí ao seu dispor. Vê a natureza, o sol. Platão usava sempre o sol, porque Platão, o sol para Platão é como se fosse uma lupa que mostra a gente tudo. Porque o negro, o noturno, né? A coisa fechada de negritude, né? Concentra uma luz apenas ali. E você tem apenas aquela realidade. Você não consegue ver o todo. Então, a noite, para Platão, ela não é esclarecedora. Né? Ela é limitada. Ela mostra a verdade limitada. E o sol, durante o dia, não. Nos dá a capacidade de ver tudo. E ver de forma nítida e clara. Então, quando ele vê aquilo, que ele vê que o mundo é completamente diferente daquelas imagens que ele viu ali na caverna, ele vai agir aqui como político transformador. E aí é que está a referência ao bom político. Ele poderia ir embora, poderia usufruir da sua liberdade e esquecer os outros. Não, ele volta para a caverna para tentar explicar àqueles homens e libertá-los dali, para tentar mostrar a ele que o mundo não é aquilo. É claro que daí a convencer é outra história. Uma coisa é você pregar, outra coisa é você convencer. Porque a coisa mais difícil do mundo é você explicar a realidade. As pessoas preferem acreditar na ilusão. E é muito difícil você ter, de cada 10 pessoas que você explica a realidade, quando você consegue uma ou duas, você conseguiu um mérito fantástico. Agora, se você cria a ilusão, a mentira, né, a ideia obscura, a ideia inaceitável, o absurdo, aquilo que é inatingível, a utopia, as pessoas acreditam mais. Esse político transformador é aquele homem da caverna. Porque se fosse um político transformador, ao ver aquela mulher com aquela criança na calçada, doente e faminta, ele, claro, ia retirá-la dali, claro, ele vai alimentá-la, claro, as duas serão bem tratadas, serão levadas para um abrigo, certo? Até aí todo mundo faria. Mas esse rapaz transformador, ele vai procurar saber o que é que levou aquela mulher àquela situação. Porque ele quer resolver o problema. E não apenas dar paliativos. Por que aquela mulher está naquela situação? Por que ela chegou até ali? E mais, essa criança vai crescer. Ela vai reproduzir o que ela viveu com a mãe? Não pode. Então o problema tem que ser corrigido. Então ele vai dar o abrigo a esta mulher, vai tratar esta mulher, vai lá no local onde essa mulher convive, ou se ela tem algum lugar onde ela mora, procurar saber se há outros nessa situação e por que estão na miséria, qual é a causa daquilo, e vai tentar combater a causa. Ele vai descobrir que no local onde ela mora não tem esgoto, não tem isso, não tem aquilo, não tem escola, não tem nada. E esse povo vive passando um para outro a miserabilidade. Aí ele vai resolver o problema. Ele vai colocar essa criança na escola. Essa criança vai aprender. E todo mundo que é educado, todo mundo que tem conhecimento, só cai em tentação se quiser. Porque aquele que não tem conhecimento cai sempre em tentação. O que tem conhecimento cai na tentação se quiser.
Então ele vai resolver o problema. É como a educação no Brasil. Por que estamos nessa condição? Porque aqui virou empreguismo na educação brasileira. É contrato por cima de contrato, contrata professores. Às vezes o cara está desempregado ali, vai ser professor. Às vezes o cara não deu certo para uma profissão, vai ser professor. Lá na Singapura, onde os professores, para ser professores e ganharem bem, porque lá paga bem pra caramba o professor, os nossos melhores professores aqui não chegam à metade do salário dos professores de Singapura. Só que para ser professor lá, tem que estar entre os 5% melhores das escolas do ensino médio. Não pode ser aluno ruim para ser professor, porque a educação ela é feita com pessoas que têm conhecimento. O professor só ensina o que sabe. E você tem que convencer o aluno de que ele, aprendendo, vai ter o seu lugar na sociedade, seu lugar de mérito na sociedade. Então ele vai aprender o que ele quer. Então é simples para resolver. Por isso que Singapura tirou o primeiro lugar no PISA e vem tirando todos os primeiros lugares no PISA há vários anos. Eles não se cansam disso, porque eles sabem que é a saída. Por isso que é o quarto país, um paizinho pequeno, é o quarto país mais rico do mundo. Enquanto a gente está aqui discutindo fascismo e comunismo. Porque falta um cara desse da caverna para olhar para cima, ver onde é que está a saída, ver a luz no fim do túnel e correr atrás e buscar soluções. Se nós tivéssemos metade dos nossos políticos que estão hoje em cargos parando para pensar a sua administração, vocês podem ter certeza que nós já estávamos sim no primeiro mundo há muito tempo. Mas é isso por hoje. Peço desculpas pela explicação. Peço mais a vocês paciência para continuar me ajudando, para continuar se inscrevendo no canal. Um abraço forte. Obrigado pelas inscrições. Obrigado pelo like, eu sei que você vai deixar aí. E até uma outra oportunidade.